Mau Mau não era uma leitora tão boa de pessoas a ponto de poder entender quem realmente era uma pessoa após um relacionamento tão curto. Sempre foi possível que o jeito apático de Suirei resultasse da falta de vontade de viver. Mesmo assim, algo incomodava Mau Mau. Foi o tom que Suirei adotou quando falou, como se estivesse testando Mau Mau. Não, não posso simplesmente seguir a intuição. Eu tenho que ter certeza. Mas Mau Mau não tinha como ter certeza. Tudo que ela podia fazer era voltar silenciosamente às suas tarefas diárias. Esse era o destino de uma empregada na vida. Supostamente, de qualquer maneira. Mas sua curiosidade levou a melhor sobre ela. Mestre Jinshi, tenho um favor a lhe pedir. Esta foi sua jogada inicial. Gostaria de falar com o médico que realizou o inquérito. No necrotério, de preferência. Para a grande perplexidade de Jinshi, o rosto de Mau Mau ao dizer isso ameaçou se transformar em um sorriso. O necrotério estava escuro, impregnado pelo fedor da morte. De acordo com a lei do país, ninguém que morresse na prisão poderia ser enterrado, mas deveria ser cremado. Vários caixões estavam empilhados em um canto, abrigando criminosos esperando para encontrar seu destino. O caixão de Suirei estava ligeiramente afastado dos outros e havia uma etiqueta preta e branca pendurada nele. Jinshi e Gao Shun estavam presentes. Gao Shun não parecia gostar de Jinshi estar no necrotério, mas se ele quisesse estar lá, Gao Shun não poderia impedi-lo. O médico, quando convocado, exibia uma expressão tão sombria quanto o próprio necrotério. Mau Mau não o culpava. Uma senhora com quem ele mantinha boas relações estava morta, para ser tratada como criminosa, nada menos. Mas isso é tudo. Ela imaginou. Se foi ele quem fez o inquérito, então poderia saber de algo que ninguém mais sabia. E Mau Mau tinha uma ideia do que poderia ser. Ela foi direto ao ponto: o veneno que aquela mulher bebeu. Por acaso os ingredientes incluíam espinheiro? Ela estudou o médico da cadeira onde estava sentada. Gao Shun preparou tudo para ela por causa da perna machucada. Uma enxada estava encostada na parede ao lado do médico. Isso também foi preparado por Gao Shun a pedido de Mau Mau. Jinshi continuou espiando como se estivesse se perguntando para que servia, mas teria demorado muito para explicar, então ela o ignorou. O médico ficou pálido quase antes de poder dizer qualquer coisa. Ainda assim, ele se recusou a ser explícito, balançando a cabeça. O veneno continha vários ingredientes e é difícil determinar o que era um deles. Pela condição do corpo, eu diria que a possibilidade é distinta, mas não posso ter certeza. A resposta foi surpreendentemente confiante e serena, considerando a forma como ele empalideceu com a sugestão. E ele estava dizendo a verdade, pensou Mau Mau. Ela também não sabia quais ingredientes estavam envolvidos na mistura quando a avaliou. Há um campo numa pequena colina atrás dos estábulos, como acho que você deve saber. Não tem espinheiro plantado aí? Pode não estar na estação agora, mas não consigo imaginar que sua farmácia não tenha estoque disso. Tornaple era altamente venenoso, mas em doses moderadas poderia atuar como anestésico. Suponha que Suirei tivesse pegado alguns no consultório médico. O próprio médico permaneceu em silêncio. Este homem era um excelente médico, concluiu Mau Mau. Mas não um mentiroso talentoso. Tornaple tinha outro nome, Uncanny Morning Glory. Mau Mau pensou no afeto de Suirei quando ela disse a Mau Mau que plantava hipomeias naquele campo. Vamos então descobrir com certeza se essa toxina específica estava envolvida, disse Mau Mau. Então ela pegou a enxada e avançou até o caixão com a etiqueta preta e branca. O que você pensa que está fazendo? Esse. Ela enfiou a enxada sob a tampa do caixão e empurrou a haste. Um dos pregos que seguravam a tampa apareceu. Os outros observaram com espanto enquanto Mau Mau trabalhava. Quando todos os pregos foram soltos, levantaram a tampa e descobriram o cadáver de uma mulher. Parecia ser algum infeliz caminhante noturno que morrera debaixo de uma ponte. Não é Suirei, disse o médico, olhando dentro do caixão. Ele estava claramente abalado, sua mão tremia ao tocar a caixa. Se ele está fingindo estar surpreso, então é um ótimo ator, pensou Mau Mau. Essa mulher, Suirei, você tem certeza de que ela estava morta? Sim. O amador mais inexperiente poderia ter visto isso. Ela ainda era tão adorável quanto era quando estava viva. Mas o coração por trás daquela beleza não batia mais. O rosto do médico ainda estava branco. Ele havia tratado o cadáver de Suirei com cuidado, suspeitava Mau Mau.
Ela também suspeitava que Suirei contava com isso. Ela sabia que ele não sentiria necessidade de cortá-la para descobrir exatamente qual veneno ela havia tomado. Em outras palavras, senhor, ela usou você. O médico passou de pálido a visivelmente fervendo. Assim como parecia que ele poderia perder o controle e atacar Mau Mau, Gao Shun o agarrou por trás. Suirei usou o espinheiro em seu veneno. E ela também teve acesso a uma ampla gama de outros medicamentos, caso os desejasse. Se verificassem as lojas do consultório médico, era provável que encontrassem discrepâncias com o inventário listado. A pior coisa de que o médico poderia ser acusado era não ter monitorizado de perto seus fornecimentos, supôs Mau Mau. Explique isso, disse Jinshi, estreitando os olhos. Por que não está aí o corpo do condenado? Porque as pessoas ficariam desconfiadas se não houvesse algo no caixão, mesmo que seja para ser queimado, disse Mau Mau. Havia vários caixões no necrotério. Alguns deles eram sem dúvida corpos destinados a serem queimados, assim como Suirei deveria ter sido. Presumivelmente, novos caixões também viriam com eles. Atividade suficiente para que um cadáver substituto pudesse ser preparado e os dois trocados. Então, o que aconteceu com o corpo de Suirei? Não pode ter sido levado embora. Alguém teria notado. Não precisava ser. Ela saiu sozinha. O choque silenciou o público de Mau Mau. Você poderia fazer a gentileza de me ajudar a verificar aqueles caixões ali, ela disse para Gao Shun. Ela queria fazer isso sozinha, mas sua perna latejava. Gao Shun nem sequer vacilou ao considerar as caixas vazias. Alerta como estava, ele percebeu que algo estava errado com um dos caixões. Ele tirou o que estava acima para libertar o caixão suspeito. A coisa normalmente levaria pelo menos 2 homens para se mover, mas Gao Shun era forte o suficiente para deslizá-la sozinho. Mau Mau foi até o caixão que Gao Shun havia libertado, arrastando o pé enquanto se movia. Você pode ver uma marca de prego aqui, observou ela. Suspeito que este seja o caixão em que Suirei estava. Ela estava aqui, aguardando o resgate. Quando a ajuda dela chegou, Suirei estava respirando novamente. Depois que ela estivesse livre, eles teriam trocado os caixões, e então Suirei teria fugido do necrotério vestida como uma daquelas que entregam os mortos. As pessoas faziam de tudo para evitar prestar atenção àqueles que faziam esse tipo de trabalho impuro, e o incomumente alto Suirei poderia facilmente ter se passado por um homem. Agora Mau Mau perguntou ao médico: você sabia que existem medicamentos que podem fazer uma pessoa parecer morta? Ele abriu a boca, brevemente estupefato, mas finalmente disse: ouvi dizer. Mas não tenho ideia de como fazê-los. Teria sido fácil descartar a ideia de um remédio da ressurreição como pura fantasia, mas isso não era totalmente verdade. Existiam certas substâncias que podiam produzir um efeito muito semelhante ao de voltar dos mortos. Lamento ouvir isso, disse Mau Mau, pois eu mesmo não conheço os detalhes. No entanto, ouvi dizer que os ingredientes incluem veneno de espinheiro e baiacu. Uma vez, apenas uma vez, seu pai lhe contou uma história. Num país distante, ele disse, havia um remédio que poderia matar uma pessoa e depois trazê-la de volta à vida. Foram necessárias várias outras toxinas além do veneno de espinheiro e baiacu. Essas substâncias, normalmente imensamente venenosas, de alguma forma neutralizaram-se mutuamente, de modo que, após um breve período, o sujeito começou a respirar novamente. Naturalmente, o pai de Mau Mau nunca tinha feito esta droga e não estava disposto a dizer a Mau Mau como fazê-lo. Até o fato de ela saber sobre o espinheiro e o baiacu só se devia ao fato de ter lido secretamente o livro do pai. Evidentemente, ele nunca imaginou que ela pudesse ler os escritos daquele país distante e estranho. Foi culpa dele subestimá-la, ou pelo menos sua obsessão por venenos. Ela persuadiu um cliente ocasional daquelas terras a ensiná-la e, gradualmente, adquiriu um conhecimento prático do idioma. Infelizmente, seu pai descobriu o subterfúgio antes que ela tivesse lido tudo e simplesmente queimou o livro. Você realmente acha que Suirei teria usado um método tão incerto? O médico perguntou. O que ela tinha a perder? Ela estava enfrentando a pena de morte. Se eu estivesse no lugar dela, seria uma aposta que aceitaria com prazer. Eu não acho que seria necessária uma desgraça iminente para fazer você fazer isso. Por que Jinshi parecia tão ansioso para se intrometer? Mau Mau o ignorou para não atrapalhar a conversa. O fato de não haver ninguém aqui sugere que ela ganhou a aposta. Se ninguém tivesse pensado em olhar até depois da cremação, a vitória dela teria sido completa. Eu simplesmente não a deixei escapar impune, pensou Mau Mau.
Ela sorriu enquanto olhava para o caixão. Lá dentro estava uma mulher anônima, morta sabe-se lá o quê. Não parecia muito motivo para sorrir. Ela era desleixada. Mau Mau não foi tão gentil a ponto de lamentar a morte de um completo estranho. Havia coisas mais importantes com que se preocupar. A risada borbulhou do fundo de sua barriga. E algo estava surgindo dentro dela, algo que ameaçava tomar conta de todo o seu corpo. Se ela estiver viva, adoraria conhecê-la, disse Mau Mau a ninguém em particular. Não, não para que ela pudesse prender a mulher. Outra razão inteiramente. Foi a inteligência que Suirei deve ter tido para fazer tantos casos parecerem acidentes, e a coragem de fazer isso. E, acima de tudo, ela teve a coragem de apostar a própria vida na esperança de enganar a todos. Que desperdício seria, Mau Mau pensou, para tal pessoa simplesmente chutar o balde. Sim, houve vítimas por causa dela, mas Mau Mau não podia negar o que estava sentindo. A droga da ressurreição. Devo saber como fazer isso. O pensamento quase a dominou. Talvez fosse por isso que ela estava gargalhando de repente. Os 3 homens na sala olharam para ela em dúvida. Por fim, Mau Mau pigarreou e olhou para o médico. Perdoe-me, mas posso incomodá-lo para costurar minha perna? Parece que reabri a ferida. Mau Mau roçou a perna dela como se ela não a tivesse arrastado todo esse tempo. As bandagens estavam encharcadas de sangue. Diga-nos isso antes de desaparecer na hilaridade. Antes! Jinchi exclamou, sua voz agitada enchendo o necrotério.